Olá, boa tarde a todos. Grande, está me ouvindo? Ouvindo. Ah, legal, bacana. Bom, está com a casa cheia aqui. Quero dar boa tarde a todos. Pessoal, eu sou o Rodolfo Barbosa, aqui da Brasiline. Cuido também da parte comercial aqui na filial de São Paulo. Estou junto aqui com o nosso time de São Paulo. Alguns também que eu estou vendo da nossa matriz lá em Vitória. Bom, nós já podemos começar esse webinar. Quero mais uma vez dar boas-vindas a todo mundo, agradecer pela presença virtual aí. Vamos começar pontualmente agora às 14 horas. A gente optou por esse horário aí, por ser o pós-feriado, né? Todo mundo poder organizar-se de manhã e agora ter essa disponibilidade para a gente ter um tempo bem proveitoso aqui. Este webinar que a gente convocou para hoje, que a gente convidou para hoje, é do Forte CIEM, né? Como vocês já viram aí no invite. A gente está tendo mais uma vez o prazer da presença do Rafael Granha, engenheiro de sistemas da Fortinet, parceiro já, dispensa maiores apresentações, mas é um parceiro de primeira hora da Brasiline, junto à Fortinet. A gente tem diversos projetos já desenvolvidos juntos, e ele vai abordar essa parte tão importante aí, que é de correlação de dados e de eventos, que é o CIEM da Fortinet. Antes, a gente vai fazer um breve overview aqui da Brasiline, do que é a nossa oferta, de quais são nossos serviços e produtos, um portfólio total, né, que nós temos, traduzido aí em números. A gente está falando de mais de 5.000 soluções comercializadas. Para quem não conhece muito a Brasiline, a quem nós somos novatos aí, a gente está falando de uma base de clientes de mais de 1.200 clientes ativos. Então, não é uma empresa que começou ontem, ela tem mais de 16 anos de mercado, completando este mês aqui de julho de 2019, dos quais pudemos ter aí nossa bagagem mais de 500 cases validados, todos cases validados junto a fabricantes, tá? Isso é bem importante frisar, não são apenas produtos vendidos, a gente está falando de cases validados mesmo, projetos construídos do zero e muitos dos quais suportamos até hoje com a nossa oferta de MSP. Hoje nós suportamos também 4 escritórios. Eu falo aqui do escritório de São Paulo. Temos também o nosso headquarter técnico lá em Vitória, no Espírito Santo, e no Rio e Minas Gerais também, lá em BH. Né? Não obstante esses escritórios, a gente também tem uma atuação em todo o Brasil e também cases na América Latina. Né? Tem uma palavra aqui do nosso CEO, do Clério, resumindo um pouco da nossa atuação, nossa razão de existir, que é o quê? É usar a tecnologia de infraestrutura, de segurança de informação, em favor dos negócios, das pessoas, do social e para o desenvolvimento do nosso país, que realmente é a entrega que nós queremos fazer do primeiro momento que atendemos até a consolidação de um projeto. É importante frisar também alguns destaques que nós temos nas mídias. Recentemente nós tivemos o privilégio aí de figurar nos sites de grandes portais de notícias, falando um pouco da solução de Web Application Firewall. Inclusive o Granha, que está aqui com a gente, pôde dar uma palavrinha sobre essa solução tecnológica, né, para a aplicação web. E a gente tem ainda fomentado mais artigos aí para serem publicados. Isso mostra um pouco da liderança intelectual que a gente também quer assumir, esse protagonismo no mercado, no que diz respeito às mídias como um todo. Né? Basicamente, para quem não nos conhece, a gente existe, né, nossa razão aqui de existência é para fazer o suporte completo da segurança, e a gente trata isso sendo uma plataforma end-to-end, a partir de infraestrutura de data center, quer seja virtualizada, quer seja física, on-premise ou em cloud. Tá? Então, a gente consegue, com isso, entregar uma atuação total, globalizada em 360 graus. E fazendo desde o sizing, né, desde a primeira avaliação, da primeira métrica do ambiente do cliente, até a entrega completa lá no final, em um suporte de NOC e SOC próprios. É importante frisar que são próprios, não são terceirizados. É um NOC e SOC, é um monitoramento feito pelo nosso time de engenharia. Né? Com isso a gente consegue entregar realmente muito além de uma simples venda.
uma forma da gente abordar quem nós somos é também falando quem nós não somos. A gente tem uma figura aí que a gente gosta muito de usar, essa metáfora entre o elefante e o guepardo, né? E essa imagem pode ilustrar bem a nossa atuação. A gente respeita muito os elefantes, né? Mas são seres aí que consomem grande número de recursos, precisa de grandes áreas para desenvolvimento, são pesados, em geral são burocráticos, né? E a nossa atuação, a gente quer ser bem diferente disso, que é que a experiência para com o cliente seja realmente uma experiência muito mais ágil, muito mais leve, forte e, sobretudo, estratégica, falando o que tem que ser falado, indo direto ao ponto. Resumindo, a gente se preocupa muito mais com o foco e com o resultado daquela operação do que com grandes contratos burocráticos, com dificuldade de interação, né? Para isso, a gente também atua em parceria com esses grandes players, né? Então, quando esses players eles não conseguem atingir de forma rápida e ágil os pequenos serviços ou serviços muito especializados de implementação, de deploys, a gente entra com nossa consultoria especializada e para isso nós temos um time de experts que hoje agrega uma vasta experiência em gestão de projetos de TI e missão crítica. Tá? Essa nossa equipe está espalhada no Brasil, com nossos clientes, temos em cada uma das nossas unidades e também a nossa estrutura própria, como eu já disse, de NOC e SOC, podendo suportar os projetos de forma altamente qualificada. A gente apresenta aí um cardápio, né, com ao menos 4 soluções, são os nossos filhinhos, que são os Brasi Solutions, né? São as nossas soluções que levam aí a franquia da Brasiline. Basicamente, resume aqui a nossa razão entre segurança da informação, a nossa infraestrutura de cloud, a nossa oferta de infraestrutura em TI, data center, e a nossa oferta de Wi-Fi gerenciado e, sobretudo, descomplicado. E é baseado em quê? Baseado, sobretudo, na dor das empresas, na dor que as organizações têm, né? Se as empresas hoje elas necessitam de uma inteligência contra ameaças avançadas, uma rede wireless segura, uma proteção de redes com implementações IoT, proteção nuvem, proteção em WAF, aderência e compliance às regulamentações que são gerais, LGPD, GDPR, CIPA, etc., e proteção do perímetro como um todo, a gente entrega a nossa solução chamada Brasi Protect, né? E especificamente nisso é o que nós vamos falar hoje com o CIEM, né, que o Rafael vai falar logo mais, porque nós pudemos construir o que nós estamos chamando de DEFCON Brasiline, né? O DEFCON, como muitos já devem saber, né, ele não é invenção nossa, é realmente uma paródia que nós estamos fazendo aqui do DEFCON americano, né, inspirado no Defense Readiness Condition, que é utilizado pelos Estados Unidos para medir o nível de alerta das forças de defesa. Com isso, nós trouxemos para a realidade do nosso negócio, trouxemos para a realidade do nosso dia a dia, baseado em quê? Em mais de 15 anos de expertise, e fomentamos essa pirâmide aqui, que o CIEM ele vai entrar no que nós chamamos de DEFCON 3, que é a prontidão contínua. Mas, pegando aqui desde o início da base da pirâmide, a nossa oferta de Brasi Protect, ela vem desde o simples, desde o básico, desde uma suíte integrada de ferramentas que qualquer negócio precisa ter para manter-se minimamente seguro, que nós chamamos de DEFCON 5, que é o nível mínimo, é a garantia de paz. A gente está falando de um firewall com funcionalidades de próxima geração, funcionalidades de recursos de UTM, IPS, endpoint, VPN, um Wi-Fi corporativo, gerenciado, descomplicado e um backup. Subindo nessa escala, vamos para o DEFCON 3, onde se agrega um nível de inteligência a essa abordagem, né, onde nós vamos ter as linhas de análise avançada de proteção, com retenção de log, com um analyzer, o monitoramento da rede, um NOC, um balanceamento de aplicações, o próprio WAF que nós falamos, ou seja, a gente tem um aumento da coleta de inteligência. Chegando no DEFCON 3, que eu abordei há pouco, é onde nós entramos realmente nas ferramentas mais sofisticadas de NOC e SOC, que é onde vai entrar o CIEM, que nós vamos falar logo mais. Entre eles também, não somente o CIEM, mas outros recursos, como Sandbox, DLPs,
autenticação de duplo fator e gestão total de vulnerabilidade e também NAC. Né? Subindo, a gente tem o DEFCON 2, que já é com um ambiente de alta prontidão, cenário de alta prontidão, onde realmente já tem um risco iminente aí, onde você tem modalidades integradas entre ferramentas e uma equipe de engenharia capaz de responder esses incidentes. Né? Correção de pós-brecha, utilização de práticas lá do DEFCON 3, alinhados a uma nova abordagem de engenharia. E o cenário mais crítico possível, de alerta máximo, que nós diríamos que é o pós-mortem, né? Que é da indisponibilidade do negócio. O que fazer após um negócio estar indisponível por um ataque, qualquer incidente? Seria a ativação do plano de DR, né? O acionamento do site DR que foi feito lá no primeiro nível, lá no DEFCON 5. Então, essa aí é a nossa abordagem de defesa, chamada DEFCON. Ela é totalmente aderente à LGPD, por exemplo, e contém diversos recursos que a Fortinet e também alguns outros parceiros, alguns outros vendors com os quais trabalhamos, conseguem entregar de forma bem estruturada, bem integrada. Avançando um pouco, falando rapidamente da parte de infra, né, nós temos aqui uma oferta vasta, desde a parte de virtualização de data center, do sizing do hardware, do software, dos serviços que vão ser utilizados, fazer o design do ambiente físico, até a gestão total dos servidores de rede em nossa oferta de GSR. Né? Tudo isso com suporte e monitoramento 24/7 pela nossa equipe. E, sobretudo, frisando aqui a parte de continuidade do negócio, que é a replicação do ambiente totalmente virtualizado. Né? Para isso nós utilizamos VMware ou algumas outras possibilidades também, como Nutanix, mas prioritariamente VMware. E também backup das máquinas virtuais inteiras e também com restore granular. As empresas também precisam de cloud, né? Se fala hoje muito de cloud híbrida, de multi-cloud ou de privada, de cloud privada, então a gente consegue auxiliar e preparar a empresa, os nossos clientes, os parceiros para essa jornada de nuvem, considerando uma replicação e backup, ou até mesmo data centers inteiros, né, onde as empresas vão poder ter o seu ambiente de produção inteiro em cloud. Para isso, a gente tem todos esses 4 tópicos de oferta, desde a parte inteira do data center até realmente ofertas de e-mail e também de e-mail scam. Por último, né, a nossa solução de Wi-Fi é uma entrega de fornecimento de toda a infraestrutura, tá? Do access point, a parte dos switches, de firewall, com suporte e manutenção 24/7, até a autenticação universal, até uma autenticação única, hospedada em nuvem, com uma controladora wireless, e a parte melhor e descomplicada disso tudo, que é um Captive Portal customizado para a sua empresa, totalmente aderente às novas regulamentações de proteção de dados. Então, já finalizando aqui a nossa parte, essa é a gestão 360 graus da Brasiline, né? Com baixíssimo custo, sem variação de dólar, sem variação cambial, você faz o contrato lá de 12, 24, 36 meses, podendo ser atualizado sem custos adicionais, um gerenciamento feito por nós, com toda a nossa equipe, o NOC/SOC próprio da Brasiline, e feito um contrato totalmente flexível, quer seja por banco de horas ou quer seja por tempo ilimitado de atuação do nosso time técnico. Né? E aqui nós temos os filhinhos, né? Brasi Cloud, Connect, Brasi Infra e Protect, fomentando essa entrega integrada das soluções da Brasiline. Okay? Alguns cases que a gente sempre se orgulha muito de citar, a gente consegue atender as verticais mais variadas no mercado. Nós não somos players, né? Não somos uma revenda, um canal de um único segmento. Nós conseguimos atuar de forma geral, desde o varejo até setores como educação, transporte, saúde, indústria, serviços. A gente integra também trabalhos em colaboração, como é o caso da Montreal Informática, né, que é uma empresa que presta serviço a grandes bancos, ou seja, por trás, a parte de segurança, somos nós quem sustentamos. Né? O exemplo do Grupo Cantu, que é um grande varejista,
e nós também suportamos. Na indústria Tilibra, Mizu, que nós acabamos de entregar há poucas semanas um data center, uma reestruturação de data center. Enfim, tudo isso é possível porque nós conseguimos integrar o melhor dos parceiros tecnológicos, como é a Fortinet, que está conosco há muito tempo, como é o caso de Dell, IBM, HPE, Kaspersky, Bitdefender, VMware, Veeam, enfim. A sorte de vendors é muito grande e nosso time técnico também, com a parte de desenvolvimento de novos negócios, vem agregando outros parceiros para montar uma solução cada vez melhor, customizada aos nossos clientes. Ok, pessoal? Então, quero agradecer muito a atenção de vocês nesses breves minutos e passar agora a palavra para o Rafael, que vai conduzir e vai falar agora a parte que importa mesmo do CIEM. Rafael, vou passar aqui para você o controle. Fique à vontade, a casa é sua. Perfeito, Rodolfo. Muito obrigado pela apresentação. Deixa eu colocar aqui para apresentar primeiro, eu começo a falar. Só um minuto. Consegue ver minha tela? Aparecendo certinho aqui, Guilherme. Perfeito. Bom, senhores, boa tarde. Meu nome é Rafael Granha, engenheiro da Fortinet. Realmente sempre um prazer esse convite da Brasiline para poder compartilhar um pouco com os senhores sobre as nossas soluções, né? E poder discutir um pouquinho mais sobre esses fatores de preocupação nos dias de hoje. Hoje o assunto que a gente vai comentar um pouco é sobre os aspectos de operação de segurança avançado e como a LGPD, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, está relacionado à demanda dos nossos clientes, né? A gente já está acostumado a ouvir sobre a GDPR, né, na Europa, né, outros movimentos pelo mundo inteiro de privacidade, o controle total da informação a partir dos usuários, né? E como a gente está se preparando para isso. Então, eu acho que inicialmente é interessante a gente compartilhar um pouco sobre a cibersegurança e suas regulamentações, né? Então, falando dos exemplos, né, o GDPR, né, o GDPR, que é o caso na União Europeia desde 2016, uma regulação, eu acho que primeiro que eles regem inicialmente uma questão do bom senso, mas eles vão evoluindo na parte de regulamentação e com total capacidade de aplicação de penalidades, né? Infelizmente, é de uma maneira dolorosa, né, que esse assunto está sendo abordado no mundo inteiro. Isso inclui como as empresas da Europa lidam com informações de cidadãos, né, da Europa e também fora da Europa, com informações de cidadãos, né? E isso gera um impacto gigantesco. Depois eu vou até comentar com os senhores sobre alguns impactos recentes que têm acontecido. Eu acho que o mais famoso da companhia aérea inglesa, né, a BA, British Airways, que foi uma multa impressionante e realmente a gente tem que estar muito atento a isso. Um pouco sobre o Marco Civil da Internet, né, eu acho que esse é bem mais conhecido aqui no Brasil, né, que é uma lei de 2014 que justamente defende os aspectos de neutralidade de rede, proteção de registros, mas é mais no sentido de retenção dos dados para investigações pós-mortem, né? Ou seja, um pedido da esfera jurídica para conseguir detalhar mais investigações. O CIEM, evidentemente, ele entra nessa capacidade também de aderência ao Marco Civil da Internet, justamente pela capacidade de você armazenar o máximo de informações possíveis que possam contar uma história para casos de investigações futuras. O que é nosso grande foco aqui é falar um pouco mais sobre o projeto de lei, né, complementar de 2018. Ela tem uma previsão de 18 meses, a gente está falando entre pelo menos aí o último trimestre do ano que vem, da LGPD ser aprovada, isso é uma expectativa. Já houveram dois adiamentos, né, mas a gente sabe que em algum momento vai acabar acontecendo. Então, é um ponto de atenção, né? Os impulsionadores, justamente, são o GDPR, como eu estava falando, vazamentos constantes,
Estamos acostumados a ouvir vários relatos aí de vazamentos de brechas até no Brasil, muitos inclusive, e a gente sabe que, por enquanto, ainda não dá em nada, de certa forma, né? E a diferença é que o tipo de advertência e multas aqui pela LGPD pode chegar até 2% do faturamento. Então, esse é o tipo de problema que a gente, em breve, vai começar a ter que enfrentar. Eu acho que é importante que se invista de forma correta em segurança cibernética para que não se preocupe com esse aspecto, né? Outra resolução que poucas pessoas estão falando, até um pouco aderindo um pouco ao discurso muito bem feito da Brasiline sobre a questão de public cloud, hybrid cloud, né, e nuvens private cloud também. O Banco Central ele também divulgou uma resolução, publicou uma resolução no ano passado também, com uma política de segurança cibernética até com foco em aplicações em cloud. Isso viabilizou, inclusive, muitas fintechs de conseguirem se colocar no mercado de uma forma mais efetiva, criou uma boa prática, né, de utilização de recursos, né, em nuvem. Assim, voltando um pouco à vaca fria, né, eu acho que alguns dos senhores conhecem o PCI, né, o PCI foi um dos grandes fomentadores de boas práticas de segurança no mercado, né? É o da PCI, né? De Payment Card Industry, né? Indústria de cartões de crédito. Em 2006 eles conseguiram apoio das bandeiras de cartões de crédito, né? O Amex, Discover, JCB, Master, Visa, com vários critérios de segurança que as empresas que trafegavam informações de cartão de crédito precisavam estar aderindo. Então, isso foi muito interessante, foi um grande pontapé. Claro que existem várias outras normas, né, já internacionalmente conhecidas, mas esses foram os que de alguma forma, conseguiriam penalizar quem não estivesse de forma aderente, 100% aderente. E agora vamos imaginar o seguinte: imagina que se essa lei estivesse em vigor, né? Lembro dos vazamentos, né, que a gente presenciou aí na mídia no ano passado, né? Nós sabemos de vários. Selecionei aqui 3 exemplos. Um do ramo de varejo, que o faturamento de 2017 foi aproximado de 2 bilhões de reais. Um grupo de empresas também, a segunda empresa, né, que tem um faturamento superior a 2 bilhões de reais, e a terceira de serviços com 1,5 bilhão de reais de faturamento em 2017. Uma multa simples de 2%, para o impacto para essas empresas, tem na faixa de entre 30 e 40, 45 milhões de reais de multas, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente não quer ver, né? Isso não se compara a um investimento inteligente em segurança cibernética para que esse tipo de coisa não aconteça. Isso gera muitos desafios, né? Em um cenário com imensos crescimentos de ameaças cibernéticas. Nós entendemos que a grande estratégia é você conseguir ter um modelo de melhoria contínua de observação do que está acontecendo, né? Primeiro, você identificar a superfície do ataque, né? Ou seja, você ter clareza do que você vai ter que monitorar, né? Você conseguir ter a proteção contra ameaças conhecidas, desconhecidas também, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe hoje que a capacidade de desenvolvimento dos hackers é uma coisa impressionante, e hoje não, né? De década. Então, imagina os dias de hoje com robôs automatizados, emprego de inteligência artificial para coisas maliciosas. Isso aí não vai parar de crescer, né? Capacidade de resposta rápida e uma reavaliação constante. Esses são os principais drivers, né, para você conseguir estar à frente dessas demandas, e não ser uma pessoa que corre atrás de uma regulamentação, mas sim que você está à frente dessas regulamentações, para que quando elas chegarem, que elas vão chegar, você simplesmente esteja aderente e já pensando nos próximos passos, né? A evolução da segurança, né, de networking, ela começou desde os anos 90, né, quando a gente falava simplesmente do conceito arcaico de firewall, né? A gente evoluiu na década de 2000 em diante com o conceito de Unified Threat Management, né? O UTM, o Next Generation Firewall,
Hoje nós temos, só para UTM, Next Generation Firewall, nós temos duas análises separadas do Gartner, só para isso. Obviamente, a Fortinet é a mais bem posicionada em ambos os quadrantes. E a gente caminha, a partir desses últimos anos, né, que a infraestrutura ela faz parte de tudo, né? Ou seja, não importa mais se ela é um ambiente de empresa física, se o ambiente está no data center, se é num ambiente de DR, Disaster Recovery, se está na nuvem privada ou pública. Então, hoje a informação está em todos os lugares, né? Nós falamos hoje muito, né? Tem um jargão conhecido, né? Como se fala muito de cloud, se fala muito de IoT, se fala da massa de dados, Big Data, né? E você realmente precisa ter essa base de informações para que decisões estratégicas sejam feitas, né? De forma inteligente. Do lado de visões, né, e posicionamento da Fortinet, a Fortinet é o único fabricante que possui toda a capacidade de integração, de visibilidade, controle e integração no mesmo fabricante, né? E todos extremamente bem avaliados, com feedbacks em mais de 500 mil de clientes no mundo inteiro. A Fortinet ela possui uma capacidade de gestão centralizada, integração com outras soluções, controle de segurança na ponta, os endpoints, né? A gestão de acesso, desde o Wi-Fi, desde a parte de switching, até a parte de NAC, você conseguir fazer uma microsegmentação, ter esse controle mais avançado, né? A parte de ATP, né, que nós chamamos de o nosso Advanced Threat Protection, né? Justamente para prevenção de ameaças que não são conhecidas, com o nosso centro de inteligência que fica no Canadá, o FortiGuard, com um dos melhores pesquisadores de segurança cibernética do mundo. Também na parte de segurança de e-mail, onde trafega muitas informações relevantes, né? Questões de DLP, prevenção a vazamento de dados sigilosos, né? Isso tudo também pode acontecer na camada de aplicações, né? Hoje, na minha opinião, é uma das camadas mais vulneráveis do ponto de vista de repercussões, né, de possibilidades de problemas. Hoje nós falamos de brechas, né, de informações, então isso acontece muito nessa camada de aplicações. Dificilmente obstrução por outras formas, né? E hoje, obviamente, você tem um conhecimento, um controle de todos os recursos que estão na nuvem. Hoje, a Fortinet está na lista dos top 5 global, né, no mundo de segurança cibernética. Ela está caminhando muito rápido para número 1. E na América Latina e no Brasil, era a maior empresa de segurança cibernética. Hoje, atualmente, no Brasil, a Fortinet ela possui mais de 50% de todos os equipamentos, todos os devices de solução de segurança cibernética no Brasil. Isso significa que a cada 2 equipamentos no Brasil, um é Fortinet. Então, vocês têm uma ideia da capacidade das soluções e como essa integração funciona. Do lado da inovação, a Fortinet era absolutamente pioneira nas patentes, na quantidade de patentes. Ela tem praticamente 4 vezes mais patentes do que qualquer outro concorrente. Então, isso coloca a Fortinet realmente do lado do pioneirismo, por investir e trazer resultados com inovações tecnológicas. Isso é muito importante compartilhar. Do nosso lado do Security Fabric, que é sempre importante, a gente passa sempre esse overview da Fortinet para que a gente possa se aprofundar nos aspectos de controle de segurança cibernética, que eu vou falar mais à frente. É importante frisar que a Fortinet ela tem o grande diferencial do FortiOS, né, que é o sistema operacional que roda em qualquer dispositivo de Fortinet, né, o FortiGate, seja em nuvem, seja em appliance, seja em ambiente de VMware, né, ou outros hypervisors. Então, o gerenciamento é simplificado, com todos os recursos de segurança habilitados. E outro diferencial, que é o nosso processamento paralelo. São processadores da arquitetura ASIC, que nós desenvolvemos, gastamos bilhões em pesquisa e desenvolvimento, e nós entregamos isso já nos nossos equipamentos, trazendo maior performance, as menores latências, o menor consumo de energia e, obviamente, menor tamanho. Então, chega a assustar o tamanho pequeno dos nossos equipamentos e a capacidade de processamento. Performance e segurança normalmente seriam coisas que não caminhariam juntos, mas na Fortinet, essa é a nossa fundação. A Fortinet é uma empresa de Network Security.
Então, já é importante compartilhar com os senhores que isso vai aderir bastante ao nosso discurso do CIEM, é que nós temos o nosso centro de pesquisa do FortiGuard, como eu falei, né, o centro de pesquisa de ameaças, então nós temos controle de aplicações, a parte de serviços de antivírus, que bate inclusive com vários outros bancos de assinaturas de antivírus do mercado, serviços de anti-spam, de segurança web, segurança em bancos de dados, reputações de endereços, gestão de vulnerabilidades, filtro web, IPS, serviços avançados de análise de prevenção a intrusões. Então, a Fortinet ela é pioneira também na inteligência de segurança cibernética com isso. Com isso, o FortiGuard ele se baseia, né, na capacidade de automação avançada, de machine learning, análise comportamental, análise estática, o probing ativo, a capacidade de pesquisa dos analistas e também o desenvolvimento de engine. Alguns números, né? A Fortinet é o número 1 em descobertas de ameaças do tipo dia zero, zero day, né? Os números aqui são, se começar a falar que a gente não sai desse slide, né? Mas é importante, depois até eu posso compartilhar para o pessoal da Brasiline para que eles disponibilizem a apresentação para os senhores. Um pouco mais da transformação digital e a segurança cibernética, né? Eu acho que são essas 4 principais ações necessárias, né? O primeiro que o malware, né, está em transformação contínua, então a gente sabe que a modernização dos métodos de ataque não param. O aumento dos custos de segurança cibernética é um cenário que a gente tem presenciado, então você gastar muito em segurança não deveria ser necessariamente ser o fator de resultado em segurança, né? Então esse tipo de otimização é uma estratégia da Fortinet como facilitador, é claro, a adoção de nuvem e a capacidade rápida de detecção e resposta. Isso tudo tem alguns links aqui do CSO Online, do Gartner, vários estudos sobre isso. Os desafios de segurança nas empresas, né? Mais da metade indica que a rápida revolução das cyberameaças é o desafio número 1 para manter a sua organização, né, de acordo com o Forrester Survey, e também quase metade das empresas dizem que tem problemática falta de habilidade de cibersegurança. Hoje, dependemos de diversos profissionais, está cada vez mais em falta, por mais que o Brasil tenha um mercado atualmente esteja passando por esse momento de desemprego em alta, mas a gente sabe que na nossa área de segurança cibernética a demanda é cada vez mais crescente. Nos Estados Unidos, por exemplo, já chegou a 0 a quantidade de desemprego em segurança cibernética. E mais, quase 70% das violações demoram meses para serem descobertas. E isso de acordo com o relatório do Data Breach Report da Verizon, que é um excelente material, com vários exemplos de brechas, que realmente mostra que o maior problema é quando você já está sendo atacado e você não sabe, né? Normalmente você demora meses e isso se descobrir também. Nós sabemos que os fatores de invasão justamente são, boa parte dos casos são fatores internos, então você ter visibilidade de tudo que está acontecendo não é mais uma opção. Então eu acho que os grandes requisitos para uma segurança ótima é você ter visibilidade, você conseguir agir de forma preventiva dentro do ambiente e com visibilidade no ambiente criptografado, para malware, inclusive os malwares usam um mundo criptografado, conectividade criptografada, você ser rápido na detecção, usando o máximo dos novos recursos de tecnologia, incluindo machine learning, você ter uma capacidade de análise avançada de ameaças na crescente superfície de ataque, e também você conseguir conter ataques laterais, né? O que nós vemos hoje são comandos de controle, centros de botnets que já usam empresas inteiras como uma máquina fantasma, né? Então você ser coordenado, automatizado e você ter uma capacidade de segurança múltipla é uma estratégia inteligente. Bom, eu já falei sobre a nossa abordagem, né, genérica, então olhando mais acima à direita, nossas soluções elas se dividem em segurança de rede, em segurança multi-cloud, em dispositivos, acesso, né, application security, segurança de aplicações,
todo um ecossistema aberto que permite integrações com outras tecnologias. Nós sabemos que os senhores usam diversas outras tecnologias que são de legado, né, tecnológico. Nós estamos caminhando uma corrida absurda, correndo nessa maratona de tecnologias inovadoras o tempo inteiro. Então, inevitavelmente, nós temos um legado tecnológico. Então, soluções que permitem uma integração aberta com outras soluções está sendo muito importante nesse momento, né? E a Fortinet foi pioneira com essa abordagem de Security Fabric alguns anos atrás. E o mais importante, e ali no último, o Security Operations, que a gente vai falar um pouco mais. Bom, um sumário rápido, só para os senhores terem uma ideia, né? Alguns artigos dessa Lei Geral da Proteção de Dados, do lado das disposições preliminares, somente com essa parte à direita, não vou entrar, obviamente, no detalhe, mas para ter uma ideia de como a gente conseguiria ajudar da melhor forma possível, né? Também da segurança do sigilo de dados, né? Alguns artigos, 46, 47, 48, 49, né? Eu faço uma ênfase aqui em alguns aspectos e como também a Fortinet consegue ajudar. Tem várias outras soluções que não dá. Se eu começar a falar de tudo, a gente vai gastar muito tempo. Hoje a Fortinet ela possui um portfólio extremamente vasto e essa capacidade de decidir qual é a melhor tecnologia para ser entregue aos nossos clientes é feita pelos nossos parceiros especializados, como a Brasiline faz muito bem há 15 anos. Do lado de boas práticas de governança também, então artigo 50 também detalhando exatamente o que precisa ser feito. Eu vou compartilhar esse material com os senhores, obviamente eu não estou aqui para ler slides, isso vai ser compartilhado, e também mostrar um pouco das tecnologias como a Fortinet consegue ajudar. Então, acho que está bem clara a questão do Security Fabric, e nós vamos abordar um pouco mais hoje o que está em verde, o Security Operations, né? Não adianta você ter toda a parte de controle de segurança essencial se você não tem uma visibilidade e uma capacidade de visibilidade estratégica também de tudo que está acontecendo. Do overview de CIEM, os principais problemas hoje, né, como eu falei, né, são a questão dos ataques, né, que são internos ou externos, então você precisa detectar imediatamente a aderência à compliance, que eu já acabei de falar bastante, e você ser rápido, né, para sempre ter uma mínima SLA dessa resposta, né. Do lado do Security Operations, né, com as prioridades de operação de segurança detecção e resposta, você tem relatórios de compliance efetivos e flexíveis e você conseguir monitorar o serviço, o negócio. Não é simplesmente monitorar um servidor A, um servidor B, se você pode falar que está monitorando um serviço de valor agregado, como é que está o nível de exposição, como é que está o nível de criticidade do seu ambiente, com mais tranquilidade e em tempo real. Além disso, essas prioridades, uma coisa que é muito importante, existe um instituto, né, acho que muitos dos senhores conhecem, que é o Instituto SANS, americano, que é um extremo pioneiro, né, nesse mundo de segurança cibernética, que elenca diversas prioridades de segurança cibernética, das quais as duas primeiras são o que é o que e quem é quem. Essa resposta, não adianta, você só consegue responder se você tem visibilidade de tudo o que está acontecendo. Você tem um investimento muito grande em soluções separadas de tecnologia de segurança cibernética, não vai ser simplesmente eficiente. Ele vai resolver um problema que você não conhece. Mas a camada de operação de segurança, você ter visibilidade de quem é quem e do que é o que, você ter essa visibilidade é a fundação. Isso direciona você a usar um CMDB, né? Então, uma capacidade de criar um inventário, de descobrir os ativos que estão no ambiente e você conseguir gerenciar as configurações disso de uma forma inteligente. E obviamente, possui uma arquitetura, isso a gente está falando de operação de segurança avançada, uma arquitetura que seja escalável, né? Que seja multi-tenant, que a gente diz, você pode compartimentalizar informações mais criteriosas ou não em diferentes instâncias, né? Então, falando um pouco mais sobre o nosso sobre esses aspectos de segurança avançada, normalmente você precisa ter uma tecnologia que seja capaz de processar uma quantidade de eventos por segundo gigantesca,
Cada equipamento que você possui hoje gera diversos eventos por segundo, às vezes chega a 500 mil, uma solução que suporte essa capacidade de eventos simultâneos, né? Você conseguir previsar ameaças, você conseguir resolver incidentes em tempo real, um conhecimento claro de tudo que está sendo feito. Você tem uma questão de relatório de compliance, você um inventário de softwares, você conseguir realmente verificar quais as suas unidades de negócio realmente estão performando, né? Questão do CMDB, eu acho que é importante aqui, já do lado do FortiCIEM, né, você criar de forma simplificada regras, serviços, né, de negócio, relatórios, você conseguir descobrir usuários, criar uma topologia, identificar mudanças de configuração, ou seja, conseguir apontar que uma mudança de configuração gerou um aumento de memória, um aumento de CPU, ou então que um ataque de segurança acabou gerando uma negação de serviço, um serviço ficou indisponível por algum motivo. Você poder gerenciar também a integridade desses arquivos, dos seus serviços. Então, isso tudo é muito importante. Uma ideia, claro, isso aqui é um trecho de dentro da solução, mostrando o tipo de categorias, obviamente é tudo customizado, né? Então, mostrar os tipos de categoria de dispositivo, tipo de dispositivo de rede, tipo de aplicações, tipos de usuários, inclusive integrando com os diretórios atuais, AD, LDAP e outros. Você poder também apontar quais são os seus serviços críticos, aqui obviamente são exemplos, né? IT, Business, Compliance. E você pode, por exemplo, colocar, eu sou, digamos, a Casa da Moeda. Eu tenho minha área de cédulas, eu tenho uma área de moedas e eu tenho uma área de passaportes. Então, como é que está meu sistema de emissão de passaporte? O que faz parte daquele meu sistema de emissão de passaporte? Então, você consegue elencar quais são os servidores de emissão crítica relacionados àquele negócio e você monitora o negócio. Então, o CIEM permite que você saia do bit and byte, do IP e porta, né, do host name, sei lá o que, por uma coisa que tenha uma relevância de negócio. Isso aumenta a visibilidade do que está sendo feito do lado de segurança cibernética, aumenta a visibilidade da área de tecnologia como um todo, para defender novas iniciativas, novos projetos, né, e também, obviamente, a tranquilidade de você poder responder em tempo real como é que está a saúde do seu ambiente. Do lado de detecção e remediação, que é uma grande prioridade, o FortiCIEM possui um sistema patenteado de análise e processamento dos eventos que são recebidos ainda em memória, são feitos em tempo real, já com a geração de metadados, né, que são dados não estruturados, que permitem, já pré-indexados, que permitem investigações imensas, feitas em frações de segundo, né? A nossa engine de UEBA, User Identity Behavior Analytics, que é o nosso modelo de baseline e machine learning, que permite criar perfis de comportamentos de usuários. Então, se você tem usuários que estão sempre usando os mesmos serviços ao longo dos dias e meses, e eventualmente ele passou a fazer um movimento anômalo, né, fora do normal, você pode gerar um indicador de risco desse usuário ou de uma entidade ou de um serviço de negócio. Ou seja, esse tipo de visibilidade é muito importante. Uma biblioteca de remediação e um playbook de SOC, ou seja, os melhores procedimentos de tratativas já para coisas já pré-documentadas, como um vazamento de informações sigilosas ou algum tipo de comprometimento interno, um movimento lateral de um malware, de um ransomware, que a gente vê muito por aí, né? Ou seja, já uma biblioteca de como você fazer a gestão de incidentes dentro da plataforma do FortiCIEM. E, obviamente, também o contexto dos dispositivos que são extraídos desse CMDB. O FortiCIEM hoje, ele é a única solução que permite fazer um inventário de todos os servidores, de todos os devices, elencar, categorizar isso por risco, né, ou por negócio relacionado, monitorar a saúde desses dispositivos. Então, hoje tem muita gente que usa ferramenta de monitoramento de CPU, disco, memória, rede, Zabbix da vida, MRTG e outras, né, soluções abertas. Mas, e com o tempo, elas têm uma compreensão do que está acontecendo. O FortiCIEM já permite rapidamente o embarque dessas informações, com o controle do que realmente vai entrar, do que for relevante ao negócio.
Outra coisa muito importante é a questão dos feeds externos de inteligência em segurança cibernética, né? Além do out of the box, o OAB, que já vem embutido, né? Você pode usar os feeds usando os métodos TAXII, o STIX, né? Que é de acordo com o framework MITRE, famoso de segurança cibernética. Também posso compartilhar o link depois com os senhores. E, é claro, o nosso centro de inteligência, o FortiGuard. Lembrando que também fornecemos de forma os novos formatos de logs, os que nós chamamos de passers, ou seja, eventualmente você está monitorando um sistema que não é comum, é um sistema muito antigo ou muito novo, que não tem um interpretador pronto. Exemplo, um sistema de catraca. Né? O sistema de catraca, dificilmente, cada um faz o seu, e você precisa customizar esses interpretadores. Então, a plataforma permite que você crie, faça a normalização e a taxonomia de todos esses eventos que fazem parte de outros sistemas de legado. Exemplo, são alguns clientes nossos que descobriram fraudes financeiras em sistemas de legado usando o nosso produto. Então, o produto se paga com a prevenção de fraudes e, obviamente, de segurança. Então, as vantagens são enormes, né? Da parte de compliance, nós oferecemos mais de 1.000 modelos de relatórios, já de acordo com os principais controles já existentes no mercado, como eu falei do PCI um pouco, SOX, o ISO, os controles críticos do SANS. A vantagem do CMDB também para gestão de configuração, ou seja, qualquer mudança de configuração do dispositivo ser alertada, o que mudou, o que foi removido, monitorar os usuários e integridade de arquivos. Também do lado de monitoração de serviços, né? Então, você trazer a vantagem de operação de rede de NOC com o SOC junto, nós chamamos de SNOC, que é justamente você agregar o monitoramento tradicional, que os senhores estão acostumados, com o monitoramento avançado de segurança na mesma plataforma, já usando drill down, já usando tecnologias abertas para monitoramento de saúde, né, conseguir ter uma visibilidade de transações dentro de aplicações e vários tipos de alertas disponíveis. Só para fechar aqui a compreensão dessa integração, do lado do SOC, à esquerda, nós falamos de gestão de logs, né, de interpretação, de armazenamento, monitoramento de integridade, a parte de análise de logs de forma patente, já com uma patente nossa, né, o nosso pioneirismo nisso, gestão de incidente, está do lado da inteligência de SOC, sistema de ticket, resposta, relatórios, compliance, de você poder construir, poder customizar, usar feeds externos de inteligência, de segurança, né, avançada, já relatórios pré-construídos e regras também, e sistema de reportes de anomalia baseado em estatísticas. Do lado direito, a inteligência de NOC, né, que é o lado de visibilidade de descoberta da infraestrutura, usando o CMDB, a utilização de interface de rede, CPU, memória, disco, disponibilidade de monitoramento de disponibilidade, né, latência e outros, né, o monitoramento de armazenamento e também monitoramento de configuração, usuário, aplicação de infraestrutura, a parte de transações de aplicações críticas também. Tudo já correlacionado. Dividindo, falando um pouco rapidamente sobre a nossa arquitetura escalável, a fundação é a coleta, né? Ou seja, todos os sistemas que geram eventos, eles vão enviar para o nós chamamos de collector. Esse coletor, ele faz já a interpretação ainda em memória e ele já reorganiza isso, faz a taxonomia e organiza esses dados e envia para a segunda camada, que são os workers. Os workers, nossos trabalhadores, entre aspas, eles são a camada que faz o correlacionamento desses eventos entre sistemas diferentes, entre informações diferentes, sendo recebidas em tempo real. E o supervisor, o supervisor, ele entra com a camada de gestão, a camada de gestão de interface gráfica e relatórios. E, obviamente, é ele que faz a parte do armazenamento desses eventos. Dessa forma, mantendo a agregação, compactação e criptografia de todos esses eventos, nós permitimos que toda essa solução seja extremamente robusta. Falando um pouco de escalabilidade, você pode usar um sistema de storage interno, usar um volume NFS que já está na rede, já tem uma política de backup,
pode usar um mecanismo usado em Big Data, como no Facebook é usado, que é o Elasticsearch. Nesse nosso banco de dados basicamente é dividido nesses 4 grupos, né, de segmentos de armazenamento. O CMDB usa um banco de dados relacional para ser íntegro com os dados de levantamento de máquinas. O SVN, que é a parte de versionamento de configurações. Os perfis de segurança da plataforma e os eventos que são gravados em flat file, ou seja, são dados não estruturados com capacidade rápida de investigação. Expandindo um pouco essa arquitetura, né, ou seja, essa escalabilidade, nada que impede que você adicione um coletor para receber esses eventos em uma ou várias unidades, um interpretador worker para fazer o correlacionamento separado, lembrando que no primeiro cenário o supervisor ele pode fazer tudo sozinho. Então, se começar a aumentar a quantidade de eventos, você começa a escalar essa arquitetura. Nada impede que você crie essa quantidade de coletores em unidades estratégicas separadas e também de interpretadores em lugares para dividir essa carga de processamento. E para fechar um pouco das telas, né, nossa Graphical User Interface, que foi literalmente reimaginada, né, ela foi refeita, já usando o máximo da melhor capacidade possível, melhor interface possível para ser colocada num centro de operações, numa sala de guerra, enfim, uma tela principal perto de um grupo de operações de rede, e também, obviamente, oferecido como um serviço pelos nossos parceiros. O FortiCIEM, ele pode ser instalado, ele pode ser usado diretamente pelo cliente, mas eu acredito que eventualmente não tenha gente para operar. Então, aí que entram os nossos parceiros, como a Brasiline, com um excelente background tecnológico de operações de segurança avançada, para fazer a gestão do FortiCIEM, que pode estar no ambiente deles, com um coletor no ambiente dos senhores, ou todo o ambiente instalado nos senhores, e com eles acessando também para fazer uma capacidade de investigação proativa. Algumas telas interessantes, a parte de monitoramento de risco, né, já com uma pontuação por serviços, por servidores, né, no caso. A capacidade de, quando você abre e faz o drill down, ele já mostra coisas como nível de risco por severidade, incidentes por severidade, incidentes por recursos, já alguns dados de consumo desses dispositivos também, tempo operacional, enfim, os métodos de descoberta. A saúde também, já com monitoramento granular, né, de cada dispositivo, isso é só da parte de monitoramento ainda, já também com as informações de risco já cruzadas, ou seja, se tem o disco está alto, tem evento de segurança, tem um ataque acontecendo para esse dispositivo, o risco dele vai subir automaticamente. Então, isso fica extremamente claro, né? Poder contar uma história também, né, ou seja, saber o que gerou o aumento de risco, né? Então, você ter essa capacidade de contar a história. Do lado de gestão de incidentes, se vocês observarem, aqui na coluna de detalhes, nós temos uma capacidade de análise de causa raiz. O que é isso? Então, você tem, nesse exemplo de incidente, um excesso de consultas de DNS a partir de uma origem específica, você não precisa analisar todos os casos de forma igual. Ele agrega por um critério de inteligência, um critério de causa raiz, para que esse incidente seja analisado de uma forma unificada. E quando for tratado, isso vira digamos que isso aqui não seja um problema. Nós chamamos isso de falso positivo. Ele não é real, então você adiciona na inteligência dele para que isso não apareça novamente. Isso permite uma gestão cada vez mais eficiente do ambiente. Do lado do dashboard, né, obviamente isso aqui é um dashboard gigantesco, mas todas as proporções são possíveis, pode botar simplesmente dois grupos, 3, 4 colunas, 2 colunas, uma coluna, né, e são várias informações em tempo real que podem ser disponibilizadas no painel ou num ambiente que seja pertinente, né, de operações. Isso aí, por exemplo, na Brasiline é comum você ver dados esse tipo de informações no painel lá na Brasiline.
Do lado de Analytics, né, isso é o que o especialista de segurança vai fazer, realmente vai trabalhar já numa investigação, inclusive em tempo real, permite que ele faça algumas pesquisas como qualquer tipo de informações geradas pela taxonomia, né, um usuário, uma aplicação, uma ação, uma interface, um MAC address, né, um protocolo. Ele consegue correlacionar, criar sintaxes já usando um clique do mouse ou sintaxes usando já aquele formulário ali em cima, né, como se fosse uma pesquisa de semântica, para que uma investigação seja feita. E se ele detectar alguma coisa anômala, ele pode criar, por exemplo, automaticamente um alerta, né, para que quando aquilo ocorrer, ele tenha um alerta. E o mais interessante, o Forcien, como ele faz parte do portfólio da Fortinet, que já está na camada de proteção, de prevenção de ataques, né, permite que determinados alertas gerados no Forcien automaticamente gerem uma camada de proteção e mitigação daquele acesso direto no FortiGate, por exemplo, ou numa assinatura no FortiWeb. Então, tudo é completamente integrável e quem sai ganhando realmente são os nossos clientes. Um pouco da tela do CMDB, mostrando um inventário, né, desses servidores, dos sistemas operacionais, né, os métodos de descoberta, né, que aparecem, por exemplo, o primeiro, como o AxelOps, ele foi o SNMP, WMI, Ping e outros usando, por exemplo, o SDK do VMware, que é aquele o Tools, né, do VMware Tools, né. Então, tem várias formas de coletar informações sobre os dispositivos e você pode aprovar ou não que esses dispositivos, mesmo sendo descobertos, que eles entrem na sua topologia. Isso evita que você polua a solução com informações que não são relevantes. E dos recursos, para fechar, mostra a quantidade exorbitante de relatórios já pré-desenvolvidos pelo nosso centro de inteligência, usando as melhores práticas de segurança cibernética no mundo inteiro, relatórios, regras, redes, e também poder personalizar até listas de senhas que você sabe que são comumente usadas na rede, então, que não deveriam estar sendo usadas mais, você pode colocar, inclusive, um monitoramento para que, se ocorrer, por exemplo, um tráfego dessa senha, você consiga gerar um alerta. Olha, tem alguém usando uma senha aqui que, pelo amor de Deus, já foi usada há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Hash de malwares, e também permite que você crie uma lista interna, coloque, por exemplo, um servidor web, e a nossa solução chama essa informação através de um feed, ou seja, você alimenta a solução com enriquecimento, né? Você literalmente fazer o enriquecimento dessas informações para que alertas mais eficientes sejam possíveis. Do lado aí só para também fechar aqui a parte de incidente, né? Poder contar uma história, a parte de performance. E para resumir agora rapidamente tudo que nós falamos do Forcien, já para atacar essa questão de segurança cibernética avançada, a gente consegue, com o Forcien, fazer a correlação unificada de todos os eventos, a gestão de risco, né, de uma forma extremamente moderna, em redes modernas. Você permite fazer também o auto-discovery, né, de todo o ambiente, as integrações e escalabilidade, um workflow automatizado com uma biblioteca de mediação pronta, disponível, um single pane of threats, ou seja, um único painel que rapidamente permite você visualizar todos os serviços e os problemas relacionados a eles, e uma arquitetura multi-tenant, como, por exemplo, a Brasiline ela usa para atender diversos clientes no Forcien deles, né? Então, você tem a segregação completa de clientes também nessa base unificada. Então, Rodolfo, agora está contigo. Muito obrigado, senhores. Fico à disposição. Legal, Ganha. Muito obrigado. Bom, a gente sempre abre esse momento aí para as perguntas, né? Se alguém tiver. Não sei como. Tem algumas perguntas. A gente também pode deixar o nosso contato aqui do comercial@brasiline.com.br para também, se surgirem dúvidas ou qualquer questão depois, vocês poderem compartilhar com a gente. Também ressaltando que esse webinar está sendo gravado, né? A gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube e vai ser distribuído também nas redes sociais da Brasiline, tanto no LinkedIn quanto nas demais plataformas.
Tá certo. Gente, então, muito obrigado mais uma vez, Granha. Prazer. Agradeço a todos aí pelo tempo. E vamos até a próxima. A gente vai ter também um webinar no próximo dia 25 de julho, tratando da nossa oferta para LGPD. A gente vai falar da integração de cada solução, de cada feature para atendimento completo, né, a LGPD. E também, amanhã, aqui em São Paulo, nós temos, ainda no âmbito aí das ações para a nova norma, a gente vai ter um jantar aqui em São Paulo, a partir das 7 horas, em um restaurante de São Paulo, no Eltranvia, na região central, com o advogado Dr. Rodrigo Azevedo. Ele já fez um webinar antes, muito mais técnico da parte jurídica, e agora a gente vai fazer a prévia desse webinar do dia 25, a gente vai tratar amanhã, dia 11, presencialmente nesse jantar. Tá certo? Quem não teve ainda a confirmação da presença pode nos procurar através do comercial@brasiline.com.br e poder manifestar o interesse, a gente vai fazer a inscrição. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Ótima tarde a todos.